Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos ao Edley Podcast. Hoje, de forma excepcional, nós vamos falar um pouquinho sobre direito trabalhista. Vamos abordar aqui dois temas hoje bastante relevantes, que está muito atual aí, que é a pejotização, e vamos falar também um pouquinho sobre as várias mudanças que o STF tem gerado aí com novas leis dentro desse regime. E eu quero falar aqui, antes de mais nada, para você, um pouquinho de um parceiro nosso, do Edley Podcast, que é a Fran Impermeabilização, que está conosco já aqui, já há alguns episódios. Essa empresa, inclusive, que já está no cenário em franca atuação há mais de 15 anos aí, é pioneira na higienização, na impermeabilização de estofados em geral. Você que tem carro, você que tem seu estofado em geral, você que precisar aí de qualquer serviço, é uma área crucial. Nós estamos falando de saúde e a gente está aqui indicando para você a Fran Impermeabilização, que está inclusive aí na descrição desse vídeo, os contatos da Fran Impermeabilização. Mas para falar sobre esse tema tão relevante, sobre direito trabalhista, os dois temas aqui sobre a pejotização e as várias atualizações aí do STF, nós estamos recebendo hoje na bancada do Edley o Dr. Renato Baruffi, ele que é conhecido mais como prof aí, que está inclusive na comissão da JOA Advocacia da 13ª subseção da OAB de Franca. Dr. Renato, seja bem-vindo ao Edley, meu amigo. Obrigado, Josué, obrigado, ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, né? Já estive bastante conversas com você. E para falar desse tema que eu tenho muito carinho, apreço, estudo bastante, eu brinco, eu vivo o direito do trabalho. Vamos falar então sobre pejotização, vínculo de emprego. Sim. Só tema atual. Só tema atual. E vamos falar, esse cara aqui ele é contraproducente. Ele inclusive foi colunista por mais de 6 meses aí no Edley, lá no portal Notícias de Franca. Você que quer inclusive conferir um pouquinho dos conteúdos que o Dr. Renato já compartilhou lá no portal Notícias de Franca, é só você ir lá na nossa coluna Edley que você vai conferir o que eu tô falando e vai ver que realmente ele é contraproducente, porque foi um dos mais colunistas que mais produziu conteúdo pro Edley, foi ele. Inclusive aí também no Instagram dele também, ele vai deixar na descrição para você conferir também aí. É um cara que produz muito. Mas falando de conteúdo, vamos falar sobre a pejotização. Hoje, no cenário atual, né, Dr. Renato, a gente sabe que tem muitas pessoas que atuam tanto com a CLT quanto com a informalidade, e hoje as empresas, através inclusive vamos dizer assim, da facilitação de contratos, acaba que às vezes não colocando muitas pessoas por questões de especialização, demandas às vezes por periodicidades que às vezes contrata, acaba que não colocando a pessoa diretamente na CLT. Quais os benefícios, quais as ressalvas, como atuar hoje nessa atualização hoje do mercado em geral? Perfeito. Josué, o que eu gosto sempre de começar falando, né, quando eu vou... não estou em classe aqui para dar aula para o pessoal de direito. Eu tento sempre evitar essa situação de colocar número, artigo de lei, então eu vou evitar, porque eu sei que também tem gente aqui que é mais da área do direito, que nos assiste. Eu vou já deixar claro que eu não estou aqui trazendo situações se você precisar de alguma coisa específica. Sim. Olha, você comentou isso, Renato, lá no podcast, me chama lá no Instagram, que já vai estar aí na descrição, sim, e eu passo todos os dados, mas eu não vou aqui me ater em artigos em decisão do STF número tal. Você é uma coisa mais genérica, até porque senão fica uma coisa muito engessada para o ouvinte. E é amplo para a gente abordar. Exatamente, porque assim, independente do contato do ouvinte com o direito, o objetivo nosso aqui é fazer bastante esclarecimento. Exato. Então, essa situação ela mudou bastante, né, dentro do STF, a partir de uma decisão do STF sobre a situação da terceirização. Porque, a princípio, nós tínhamos a Justiça do Trabalho, ela não autorizava, Josué, a terceirização de atividade fim da empresa. Então, o que seria isso? Se eu tenho, por exemplo, uma escola, a atividade fim da escola são os professores ministrando aula. A Justiça do Trabalho ela não autorizava que essa ou nenhuma escola contratasse uma terceirizada com professores ali dentro. Então, vamos imaginar que em Franca, né, nós tínhamos muito esse problema, porque toda a terceirização dessa parte do calçado, a Justiça do Trabalho não autorizava. E o que significa esse não autorizar? Ela reconhecia o vínculo de emprego, mesmo do terceirizado, que trabalhava fora, mas se ele trabalhasse nessa atividade fim da empresa. Essa discussão chegou ao STF e o STF entendeu que é possível, sem problema nenhum, não existia até então nenhuma lei que
restringisse esse tipo de terceirização e que essas decisões da Justiça do Trabalho, elas eram ilegais. Até então, as decisões que foram tomadas, aí para ficar claro ao público, já passou, não tinha como fazer. Mas dali para frente... Elas eram interpretativas caso a caso ou não? Era bem interpretativo, né? Porque quando a gente fala de vínculo de emprego, eu tenho que analisar alguns requisitos. Aí elas eram interpretativas, mas assim, via de regra, o que se analisava mais nessa situação era qual a atividade que a pessoa está fazendo. Ela estava ligada ali à atividade da empresa, à atividade fim. A finalidade. Exatamente. Dava vínculo de emprego. Agora, por exemplo, segurança, vigilância, se não fosse empresa de segurança e vigilância, aí você poderia terceirizar. Sim. E essa discussão acabou com o STF realmente dizendo, olha, não tem nenhuma lei que restringe essa situação de terceirização. Essas decisões da Justiça do Trabalho aqui, elas não podem ser tomadas e essa é a regra. Juntamente com isso, a gente teve também a reforma trabalhista que passou a autorizar essa que a gente chama essa terceirização ampla e restrita. Ou seja, hoje você pode ter uma atividade, uma empresa e terceirizar qualquer atividade da sua empresa. Sim. Então você contrata outra terceirizada, etc. e tal. E a partir disso começou então a surgir essa pejotização. O que a gente denomina pejotização? Então eu tenho uma pessoa ali dentro da minha empresa que ela não trabalha como pessoa física, ela não trabalha como pessoa. Ela tem uma pessoa jurídica e ela presta serviço através da pessoa jurídica. Sim. Então, ao invés de eu contratar a pessoa CLT, eu contrato ela através de uma pessoa jurídica. A grande maioria, e nos últimos 2, 3 anos, se você jogar isso na internet, você vai ver que a quantidade de MEIs, né, microempreendedores, isso estourou. Por quê? Muitas empresas, na hora de fazer a contratação, tem bastante, né, pessoal de TI, então a parte de design, a parte de edição de vídeo, essas coisas ele tem feito muito, contrata através do MEI. Então isso estourou muito, essa discussão. Então por isso que esse também é um tema bem atual. Sim. E aí, pode falar. E como que fica assim a atuação? A gente está falando das pessoas que passaram aí da informalidade para PJ, né, no caso. Como que ficaria, inclusive, a seguridade? Porque as pessoas, às vezes, na PJ até desconhecem, às vezes, as suas obrigações, né, tanto para quem está prestando serviço, quanto até mesmo para os direitos dela. E aí, no direito trabalhista, a pessoa que vai para uma PJ, está falando de uma MEI aí, né, como que ela pode ter uma conscientização dos direitos que ela ainda pode preservar como um vínculo empregatício ali. Exatamente. Pela prestação de serviço. É legal da gente deixar bem claro aqui, né, Josué, que nós vamos deixar algumas seguranças para o empregador, para o patrão e também para o empregado. Os dois lados. O que acontece? Primeiro eu vou falar de tudo para você não correr nenhum tipo de risco aqui, empregador. Sim. A contratação de qualquer pessoa através de MEI ou de pessoa jurídica de outro funcionário que você quiser fazer, ela pode ser feita sem problema nenhum. Agora, a gente precisa entender que a CLT ela nos coloca basicamente 4 requisitos para o reconhecimento do vínculo de emprego. Então ela fala o seguinte, olha, se a pessoa ela trabalha de forma subordinada, ela trabalha de forma habitual, ela trabalha de forma onerosa e ela trabalha de forma pessoal, se ela trabalhar com esses 4 requisitos, não importa se ela tem pessoa jurídica, se é através de MEI, não importa o que for. A Justiça do Trabalho reconhece o vínculo de emprego. E aí vamos colocar aqui a situação prática, né? Porque ninguém sabe o que é subordinação à habitualidade. Exato. Então imagina que eu te contrate, Josué, para trabalhar na minha empresa e eu falo assim, Josué, mas eu vou te contratar através do MEI. Mas aí eu te coloco, Josué, você não pode mandar nenhuma pessoa no seu lugar, só você que pode prestar esse serviço. Eu te pago um salário de R$2.000 por mês, você trabalha de segunda a sexta, eu que coloquei o horário de trabalho, eu que falo quando que você vai tirar as férias. Se você for faltar, você tem que me trazer atestado, senão eu vou te descontar. Então veja que eu estou fazendo o quê? Eu criei, ou você especificamente, né, criou uma pessoa jurídica para mascarar uma relação de emprego. Essa é a situação mais perigosa que nós temos. Por quê? Ainda que se assine um contrato, isso tem que ficar muito claro, ainda que se assine um contrato de prestação de serviço entre essas duas empresas, é possível se reconhecer o vínculo se ficar provado, por exemplo, que o Josué tem esses 4 requisitos. E essa prática é comum hoje? É muito comum, por quê? Exatamente isso. Então a gente recebe, como advogados dentro da área trabalhista, a gente recebe muita demanda desse tipo, principalmente quando a gente tem uma atuação mais forte
forte no digital, Sim. então tem muita gente, né, que nos procura lá dentro da internet e manda mensagem. Olha, Renato, eu tinha um contrato lá como PJ, mas eu tinha horário para cumprir, não era eu que definia o valor do meu serviço, era o patrão que passava tudo que eu tinha que fazer. Então, essas são alguns tipos, são práticas que levam à descaracterização dessa pessoa jurídica. Sim. E o juiz do trabalho reconheceu o vínculo direto com o empregado. O contratante acaba que se equivalendo de não ter responsabilidades mais sobre ele, porque ele está sendo sobre a PJ, mas acaba que explorando dele a prestação de serviço. Exatamente. Tem que ficar muito claro aqui, José, a diferença entre um empregado CLT e um autônomo. Sim. Porque a prestação de serviço ela é feita através de um autônomo. Sim. É isso que a lei pensou. Agora, a partir do momento que eu pego uma pessoa, falo que ela é autônomo, mas passo a exigir dela um trabalho como CLT, aí mora o problema. Sim. Então, esse cuidado que a gente precisa tomar. O que tem que ficar claro aqui, e eu não vou entrar no mérito se é bom, se é ruim, eu estou sendo mais técnico, tá? A partir do momento que eu tenho um contrato assinado, isso não te traz segurança. Porque o juiz do trabalho ele não vai querer saber o que está no contrato. Sim. Ele vai querer saber o que está acontecendo na realidade. Sim. Então, independente de ter contrato ou não, o empregador, o patrão, ele não pode colocar na cabeça. Ah, não, eu fiz um contrato com o Josuel, então com a PJ do Josuel, então eu tô seguro. Não, mentira. Se ele tá colocando o Josuel para trabalhar todo dia, ele que escolhe férias, ele não deixa o Josuel fazer nada. Que autonomia que é essa que o Josuel tem? Nenhuma. É aí que mora o problema. Realmente. E aí vale a orientação, inclusive, para quem tá começando ou que já tá atuando, realmente poder a pessoa própria validar o seu trabalho, né? Você não tem que colocar a validação do seu trabalho a uma pessoa sendo que você sabe que você presta, né? Exatamente. Então vale a orientação, inclusive, para alguém fazer uma releitura, principalmente da sua prestação de serviço, na fase contratual, porque aí você consegue definir realmente quais vão ser as linhas de atuações. Mas para a gente falar e avançar um pouquinho aí sobre mudança, que a gente está falando de um cenário, a gente falou dos MEIs, que realmente teve uma ascensão muito grande, e hoje o Brasil está tendo uma ascensão na questão de não só das MEIs, mas também de contratos, de empregos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho quais têm sido aí as mudanças do STF e as implicações dessas mudanças na prática do cotidiano, se são positivas ou negativas. Nós estamos dando aqui opiniões. Eu vou deixar claro aqui que assim, eu vou colocar também bastante a minha opinião aqui como professor de Direito do Trabalho. Como professor de Direito do Trabalho, evidentemente que eu estudo os princípios e as leis trabalhistas e eu vou defender aquilo que a gente estuda, né, Josué? E dentro do Direito do Trabalho, essa evolução que o STF tem feito, ela tem sido muito prejudicial para o Direito do Trabalho. Já vou esclarecer aqui. E eu já vou esclarecer com um caso midiático, né, que ficou bem famoso, que é o caso da Raquel Sherazade. A Raquel Sherazade foi contratada através de uma pessoa jurídica pela emissora SBT. A Raquel Sherazade ela entrou com um processo contra o SBT e dentro da Justiça do Trabalho foi reconhecido o vínculo de emprego. Por quê? Porque ficou claro que a Raquel Sherazade trabalhava com subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. E aí o juiz do trabalho falou, olha, então o SBT deveria ter registrado a Raquel Sherazade. Esse contrato entre a PJ da Raquel Sherazade não tem validade, reconheça o vínculo de emprego. Até aí estava tudo certo. Só que aí, depois dessa decisão da terceirização, o pessoal começou a fazer um recurso específico para o STF, que se chama reclamação constitucional. E através dessa reclamação constitucional, o que o STF está fazendo? Quando ele vê que é caso de pejotização de pessoas que ganham altos salários, igual, por exemplo, da Raquel Sherazade, ele está começando a entender que, independente de estar presente os requisitos do vínculo de emprego, a pessoa aceitou ser pessoa jurídica. E por conta dela ter aceitado isso, ele afasta essas decisões da Justiça do Trabalho, reconhecendo o vínculo de emprego. Ou seja, consequência da sua escolha. Exatamente, consequência da sua escolha. Agora, obviamente, não me cabe aqui entrar nesse mérito, né? O que seria essa escolha? Porque nós somos num país que não tem grandes oportunidades. Então, independente disso... todo mundo trabalha no SBT, exatamente. Né? Não, e assim, você ser dispensado do SBT, você vai conseguir serviço onde? Num mesmo salário. Então, até que momento ela fez essa escolha mesmo de ser uma pejotizada, ou até que momento o SBT disse, olha, ou você é PJ, ou eu não te contrato, ou você para de trabalhar aqui. Exato. Então, para o direito do trabalho,
a gente tinha uma situação até então, antes dessas decisões, e isso nós estamos falando de 2, 3 anos, tá, Sim. Josué? A gente tinha uma situação que é o seguinte, e eu falei isso para vocês, né? Não importa o documento, o que importa é o que acontecia. Aí vem o STF e começa a inverter essa lógica. Olha, se a pessoa recebe um salário alto, importa sim o documento, não importa tanto aquilo que acontecia. Ela aceitou. E nós estamos falando aqui da Raquel Sherazade, mas isso está acontecendo com a Raquel Sherazade, está acontecendo com médicos, inúmeros médicos que o STF está caçando vínculo de emprego, está acontecendo com advogado, e é tudo sobre a mesma lógica que para nós do direito do trabalho ela não existe. Sim. Que é o quê? O empregado aceitou essa atividade. Tá? Então o STF começa a dar validade tá, para essa pessoa de aceitar a possibilidade de ser pejotizado. Tirando a responsabilidade do próprio dele e colocando sobre a pessoa que fez a sua decisão. Exatamente. Nossa, exatamente. Aí realmente coloca, vamos dizer assim, o cidadão à deriva, né? Da situação própria. O maior problema que nós temos e que vai desaguar isso, Josué, é o seguinte: nós temos 2 problemas muito grandes. Primeiro problema gigantesco, que é tornar a CLT facultativa. Sim. O que é tornar a CLT facultativa? Você vai chegar na contratação e o patrão vai falar o seguinte: olha, aqui nós não trabalhamos com CLT, aqui nós trabalhamos só com pejotização. É só PJ. Você tem MEI? Não, não tem. Você não vai trabalhar aqui então. Então todo mundo que trabalha dentro de uma empresa é MEI. E, sob essa lógica que o STF está colocando, você aceitou isso. Então, quer dizer, todo mundo dentro de uma empresa pode ser MEI, porque a gente já chegou à conclusão que eu posso terceirizar qualquer atividade. Sim. E agora nós temos o STF falando que você, a partir do momento que você aceitou ser pejotizado, você não pode ir na justiça pedir o vínculo de emprego. Então, beleza, tem isso. Paralelo a essa situação, nós temos outro problema gigantesco, que é dentro do INSS. Por quê? Normalmente, e dentro do INSS também Receita Federal, né? Sim. Porque existe uma diferença muito grande no recolhimento de INSS e de imposto de renda Sim. de quem trabalha como MEI e de quem trabalha como CLT. Sim. E normalmente esse pessoal que trabalha de modo informal, como MEI principalmente, esse pessoal deixa muito de recolher imposto. Porque se der problema, ele fecha o MEI e abre outro MEI e acabou. Então o que vai começar a ter daqui para frente em razão, né, dessa decisão do STF? A gente vai ter uma arrecadação muito menor fiscal de INSS, de imposto de renda. Então isso vai começar a desaguar também no poder público. Eu acho que o STF ainda não pensou nisso. Porque o efeito em cadeia é muito grande. Vai ser muito grande. Porque você imagina, se realmente nós chegarmos nisso, realmente não faz sentido. Eu sempre falo isso. Não faz sentido para o patrão contratar CLT. Não, porque o MEI é muito mais barato. Sim. Ele vai pagar ali o salário da pessoa, não tem 13º, porque nós não falamos isso, mas é claro, né, que o PJ ele não tem 13º, não tem férias, não tem que recolher FGTS, não tem INSS. Isso é tudo obrigação do empregado. Então é muito mais barato e a empresa vai colocar exatamente isso. Olha, ou aqui é PJ para você, meu amigo. Ou você não tem o trabalho. Ou tchau, não tem trabalho. Nossa, e coloca realmente o cidadão, vamos dizer assim, numa situação muito comprometedora, porque às vezes o cara não tá nem preparado para uma MEI. Não tá. Não, e é exatamente... E é nesse ponto que eu falo, o que seria essa escolha? Que escolha é essa que ele tem? Nenhuma. Olha a escolha. Ou eu trabalho como MEI, ou eu tô desempregado. Não é uma Isso escolha. é uma escolha? Não, é uma imposição. Enfim, sobre a situação. É complicado. Realmente. E eu acho assim, bem difícil essa situação de pensar que um empregado, por ele ter um cargo mais alto, ou por ele ter mais conhecimento, ou por ele ter um salário maior, isso torna ele menos vulnerável. Eu acho que esse raciocínio, ele é totalmente equivocado. Por quê? Um grande trabalhador hoje, um gerente de uma empresa que ganha, por exemplo, 30 mil reais, se ele é dispensado, pensa, Josué, de uma empresa recebendo um salário de 30 mil reais, onde que no Brasil ele vai conseguir um salário parecido? Não. Então, quer dizer, ele não é menos vulnerável, muito pelo contrário, ele é quase mais vulnerável ainda do que aquele empregado que ganha R$ 1.800. Porque esse de 30 mil, se ele for dispensado, ele vai ter o seguro-desemprego. O seguro-desemprego ele vai ganhar 2, 3 mil reais, como é que ele vive? É 10% do salário dele. Totalmente diferente. Então, quer dizer, se a empresa chegar para esse cara de 30 mil reais hoje e falar assim, olha, Josué, eu sei que você ganha 30 mil aqui, mas agora você vai ter que virar PJ. Que escolha foi essa que ele teve? Nenhuma. Não tem como. E coloca assim,
uma pessoa também no cenário de total estabilidade. Sim. Total E tem isso, né? Porque se a pessoa é CLT e ela é dispensada e ela tem seguro-desemprego, ela tem as verbas rescisórias. Agora, a partir do momento que ela é MEI, aí é tchau, meu amigo, obrigado, é o salário ali do mês. E acabou, não tem mais nada. Realmente. É quase igual justa causa. Exato, é quase uma justa causa. É quase uma justa causa. Bem colocado, causa. bem colocado. Ô, doutor Renato, mas pra gente concluir aqui, que o assunto é amplo, mas a gente pincelou muito bem a introdução dos dois, né, da pejotização. Claro que a gente vai voltar esse ano aqui a se falar muito sobre vários outros temas ainda, mas queria que você deixasse aqui uma colocação final para um ar, assim, como que a gente deixou um cenário também, vamos dizer assim, talvez a pessoa ficou até atemorizada, falando, nossa, mas quanta estabilidade esse cenário hoje atual está para a questão trabalhista, para quem é autônomo, para quem está buscando realmente um emprego. Como um advogado hoje pode dar ou nortear alguém para poder se ingressar no mercado de trabalho no meio dessa pejotização, no meio dessas tantas mudanças que o STF está colocando, uma implicação inclusive que é meio impositiva, mas queria que você colocasse como a atuação de advogado pode gerar uma segurança hoje para quem quer ingressar no trabalho. Eu vou só voltar um pouquinho para dar essa resposta, que a gente tem que ter uma ideia de que tudo isso que nós estamos falando, basicamente isso está acontecendo por conta da decisão do STF. Então nós não temos uma lei dizendo exatamente o que a PJ pode fazer, o que a CLT. Isso é muito interpretativo. Sim. Então qual que é o maior problema que nós temos aqui, Josuel? Que fique isso muito claro para o ouvinte. Essa definição do que está acontecendo hoje por conta dessas decisões do STF, isso pode mudar daqui 2, 3 anos, 4 anos. Então eu não vejo como ser seguro hoje um advogado que ele orienta um empresário a fazer isso. Pegar todos os funcionários dele, dispensar e contratar todo mundo como MEI. Por quê? Da mesma forma como o STF tem entendido isso hoje, às vezes daqui 5 anos ele muda o entendimento e diz, olha, não, realmente vou reconhecer o seu trabalho. Então é um risco muito grande que o empresário segue fazendo essa prática que para mim é terrível, que é contratar através de MEI como CLT. Então qual que é a segurança que eu deixo aqui, que é a minha indicação para os empregadores? Veja se a sua atividade ela comporta autônomos trabalhando. Sim. Porque o MEI, você tem que tratá-lo como autônomo. Então, o que é o autônomo? Ele que vai escolher. Se ele quiser chegar quinta-feira e falar, hoje eu não vou trabalhar, você precisa aceitar isso. A sua empresa aceita esse tipo de postura? Tudo bem, pode contratar quantos PJs você quiser, quantos MEIs você quiser. Agora, se você é uma pessoa que não consegue trabalhar com isso, que exige ali o empregado seguindo, obedecendo às ordens de serviço, não faça. Contrate como CLT. E para o empregado? Para o empregado hoje, tenha ciência que principalmente para os cargos mais altos, para os cargos que exigem um salário maior, a partir do momento que você está aceitando um salário mais alto e trabalhando como pessoa jurídica, entenda que você corre o risco de o STF e aí a própria Justiça do Trabalho, por conta dessas inúmeras decisões do STF, dizer que é válido, que você escolheu e que você aceitou. Porque antigamente era muito simples, você entrava nesse serviço e falava, depois eu entro com a ação trabalhista. Agora já não está mais assim. Então é tudo colocado na balança. Coloque na balança. Vale a pena? É um valor de salário alto? Sim. Tudo bem, vou aceitar. Ou não, é um salário muito baixo, isso aqui pode dar problema e não vou aceitar isso daqui, vai procurar um emprego CLT. Querendo ou querendo, o peso recai sobre você mesmo. A decisão tá, vamos dizer, o peso está sobre a sua decisão. Mas tem outras implicações que a gente também não falou, porque não é também aqui o contexto do nosso bate-papo, que a gente está chegando ao fim, inclusive. Mas a gente hoje teve aqui, procurou ter o objetivo de traçar uma informação para você com a atualização, inclusive, do momento atual. Mas vale também falar das implicações sociais que isso também gera no próprio ambiente de trabalho, né? Porque a gente está falando de mudanças de culturas que às vezes a pessoa que está no meio, ela não vai aprender a cultura da empresa, ela não vai estar de dentro dos padrões da empresa. Então, tem inúmeras implicações que esse cenário pode causar para quem às vezes você vai estar trabalhando. Mas, doutor Renato, quero agradecer, inclusive, você pela veracidade aqui, por sempre ser tão ponderado com os assuntos. Aí tá falando de um professor, ele é sempre didático. Então, a didática aqui hoje foi muito boa. Eu quero agradecer você pela
pela sua participação aqui. Foi modesta ainda, porque quem conhece o Dr. Baruch sabe que ele tem muito ainda para dar, mas a gente vai ter muitas oportunidades de estar trazendo você novamente aqui para a gente estar falando sobre vários temas, e quem sabe a gente possa trazer você aqui numa ocasião onde o STF talvez possa estar com uma decisão ao contrário dessa. Exatamente. Né? Mas gratidão a você por essa participação aqui hoje no É de Lei. Quero agradecer você também por estar à frente, inclusive, aí da comissão da Jovem Advocacia. E vai aqui aquela dica para os jovens advogados aí. A oportunidade para você estar aqui nessa bancada está aberta. É só você estar contactando a gente aqui para a gente poder, inclusive, trazer você também e colocar o seu nome, o seu conhecimento aqui em evidência, porque a gente sabe que tem muito advogado bom aqui em Franca, né, doutor Renato? Nós temos bastante advogados lá na Comissão da Jovem. Estamos sempre abertos para recebê-lo. E também na Comissão de Direito do Trabalho, tá? Exato, Eu também estou lá na lembrado. Comissão de Direito do Trabalho. Precisar, temos as reuniões, só mandar mensagem no grupo. E agradeço muito a você, Josué, ao Edley, ao ouvinte, você que ficou aqui até agora. E também me coloco à disposição, caso você queira entender mais sobre esse assunto, né? Que aqui eu sempre falo, aqui é só plantar uma sementinha. Exato. Se você quer entender mais sobre esse assunto, pode colocar aqui nos comentários, eu fico olhando sempre, ou então me chama lá no Instagram do Prof. Renato, manda mensagem, porque esse é um tema que ele precisa ser melhor debatido, as coisas esclarecidas, não é tanto esse oba-oba igual o pessoal tá falando. Não, a gente acabou de sentir a tensão quando você foi falar do assunto aqui. Mas tem outra pessoa que também em breve a gente traz aqui, que é o estagiário. Vai lá no meu Instagram, tem bastante estagiário. Tem, mas você depois confere um pouquinho lá o Instagram do Dr. Renato, confira também o Instagram, inclusive, do Notícias de Franca, que a gente vai estar compartilhando algumas pequenos trechos, cortes bem específicos aqui dos assuntos que a gente esteve falando com o Dr. Renato. Você vai poder conferir lá no Instagram do Dr. Renato, do Portal Notícias de Franca e também da OAB Franca, onde vai estar ali nessa parceria em conjunto ali, sempre trazendo informação com primazia e muita veracidade para você. Agradecemos a você pela sua audiência e até a próxima edição do É de Lei Podcast. Muito obrigado. Tchau, tchau.